Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto escrito pela irmã Peggy Fonseca, cujo nome é Esperando com Esperança. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Bíblia, que é a palavra de Deus. E o objetivo qual é? Confortar, confrontar, inspirar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. Bem, eu não escrevi o texto, não ajudei a irmã Peggy a escrever, então o que eu faço? Eu leio e conto para vocês aquilo que eu entendi. Gosto de deixar bem claro que eu não tenho formação teológica, não tenho um estúdio chique, não tenho nada assim que possa melhorar assim a produção do nosso devocional. Então eu gravo aqui no meu quarto, às vezes tem barulho de avião, às vezes é barulho da rua, mas enfim, eu faço o meu melhor para que o meu coração alcance seu coração através da palavra de Deus. Por isso eu peço para você que, se você puder, se inscreva no canal, acione o sininho, coloque um recadinho lá, enfim. Vamos fazer com que a palavra de Deus possa ser compartilhada e ela chegue em outras pessoas, tá bom? Então vamos orar? Senhor Jesus, é dezembro e dezembro sempre nos lembra a manjedoura, o Natal e nos lembra da esperança. Senhor, que nós possamos ter esperança em tudo que nós podemos nos propor a fazer, porque sabemos que com fé nós alcançaremos tudo que o Senhor tem para nós. Obrigada, Jesus, ensina-nos em teu nome que oramos. Amém. Bem, irmãos, então nós vamos refletir sobre Lucas, capítulo 1, vamos ler os versículos de 30 até o 45. E é uma mensagem sobre esperar com esperança. Qual que é o contexto? Bom, o anjo do Senhor vem e anuncia para a irmã Maria que ela vai ser a mãe do Salvador, mesmo diante daquilo que parecia impossível, né? A irmã Maria não entendeu nada, mas se disponibilizou. Já a irmã Isabel, que era prima da Maria, ela já estava velhinha. E ela também experimenta o milagre da vida no ventre dela, ela fica gestante. Então, as duas tiveram um tempo de espera. A irmã Maria pela promessa do Messias e a irmã Isabel pelo cumprimento das bênçãos da maternidade. Qual que é a mensagem central disso que nós vamos ler? Primeiro não temer. Por quê? O anjo começa falando para a irmã Maria para ela não ficar com medo. Esperar com esperança significa confiar, mesmo quando o futuro parece incerto. Porque a gente tem que se lembrar que a irmã Maria era apenas uma adolescente. Ela estava noiva, ela não tinha casado. Imagine como deve ter sido aflitivo para ela aquela situação. Bem, outra coisa que a gente aprende é que a promessa de Deus é fiel. Tanto a irmã Maria quanto a irmã Isabel, elas são exemplos de que o que Deus promete, ele realmente cumpre. E cumpre cabalmente. Outra coisa importante é esperar é algo que a gente faz de forma ativa. Não é apenas assim, aguardar tchurururu passivamente, mas viver cada dia com fé, gratidão e expectativa. E finalmente a esperança contagia, né? Quando a irmã Maria visita a irmã Isabel, a alegria transborda e a esperança compartilhada fortalece. Qual que é a aplicação prática desse texto, então? É que em momentos de espera, um sonho, uma resposta, uma mudança, enfim, a gente tem que se inspirar nas irmãs Maria e Isabel. Por quê? Porque elas nos ensinam que confiar é fundamental, porque Deus está agindo, mesmo quando Ele está em silêncio. Nós temos que alimentar a esperança com oração e com gratidão. Compartilhar a nossa fé com os outros para que a esperança possa ser multiplicada. Moral da história, a gente vai ler aqui Lucas 1, de 30 a 45, e vai ver que esse trecho da Bíblia vai nos ensinar que esperar com esperança é acreditar que o impossível pode se tornar realidade, porque Deus é fiel. Amém? Vamos ler? Então, Lucas 30 a 45. E diz assim: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas,
porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E, naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e a Isabel foi cheia do Espírito Santo. Exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar minha mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor foram ditas. Amém. É aqui que a gente vai parar. Bom, então o nosso texto chama-se Esperando com Esperança. E a irmã Peggy Fonseca escolheu o versículo 45, que disse: bem-aventurado ao que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe forem ditas da parte do Senhor. Bem, então quando a gente lê esse trecho de Lucas, a gente está pisando em terreno santo, né? A gente fica arrepiado, emocionado com esse cântico, pois é a primeira adoração a Jesus Cristo. A irmã Isabel, ela explodiu espontaneamente em louvor após tantos anos de espera pelo Messias. E ela também experimentou uma longa espera para engravidar, porque, como a gente sabe, ela já era velhinha, ela era idosa e não tinha nem esperança, né? Então, pelos meios humanos não haveria esperança para ela, né? Mas ela confiava e ela viu se realizar esse milagre. Então, imagine Isabel com 60 anos descobrindo que estava grávida. Isso é maravilhoso, né? Eu não sei se ela perdeu a esperança, mas eu sei que, no final deu tudo certo. Deus deu para ela o filho que ela tanto desejava, né? E a Isabel, ela era filha e mulher de sacerdote. Ela era esposa de Zacarias, que era um sacerdote, e era filha também de um sacerdote que era da linhagem de Abraão, que era lá irmão de Moisés. Poxa, então foi uma promessa muito importante, né? Ela sabia da promessa do Messias porque ela aprendeu na casa dela sobre isso. E o coração dela transbordou a receber a notícia que o Espírito Santo tinha dado para ela de que o Messias estava chegando. A reação da irmã Isabel é uma atitude que todos devem ter na presença de Jesus Cristo, que é de alegria e de louvor. Então não é de se estranhar, não é assim, a gente não fica pasmo de saber que o nome Isabel quer dizer aquela que adora a Deus. Isabel quer dizer adoradora de Deus. Aí, combinou, né? Então, a irmã Isabel, ela canta que serão abençoados os que creem que Deus está cumprindo uma promessa de enviar o Messias. Ela sabe o que aconteceu. Ela sabia o que aconteceu e ela sabia que o Messias estava ali. Agora, depois, né, a gente não vai saber exatamente como as coisas se deram. A gente sabe, sim, que na sequência a irmã Maria oferece um belo hino de louvor, porque a adoração de Isabel lhe inspirou mais adoração. Então era um ambiente realmente sagrado, um ambiente de adoração, um ambiente de louvor. Então que nós também possamos, né, ter essa mesma gratidão, porque sabemos que Jesus vai voltar, ele já veio e ele vai voltar.
Bom, nosso manancial termina assim. É porque o novo dia sempre raiou, que ficou muito mais fácil atravessar a escuridão da noite. E agora eu me despeço, deixando aqui o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que estamos esperando com esperança a volta de Jesus Cristo, para nós o abraço dá super mega certo. Ó, lembra também que a gente agora tá acabando, né? Estamos a 335 dias repetindo esse mesmo versículo, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora vou terminar deixando aqui a frase que também temos repetido esse ano inteiro, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.